Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã do Vento pela sua 87.9. E como a gente já havia anunciado, né? Inclusive até através do nosso site também, estamos aqui com o nosso convidado especial, o Dr. Luiz Henrique Gomes da Silva. Ele é professor universitário, advogado e treinador comportamental. E hoje nós vamos saber um pouquinho mais, né? O que é um orientador de carreira? Já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Bem, a entrevista pretende, então, justamente trazer respostas e questões, né, como essas, né, além de muitas outras informações sobre o tipo de trabalho e os resultados obtidos. Muito bem. Eu quero cumprimentar aqui o Dr. Luiz Henrique. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Um bom dia para você. Bom dia, Helena. Bom dia, Joseli. Bom dia. Que bom que você veio, hein? A gente já está num papo gostoso aqui já faz um tempo. Verdade, Isso. verdade. Bom dia também a Gisele, que está aqui conosco. Joseli, né? Olha aí, Joseli, né? Tá esquecendo meu nome. Isso aí já é defeito de fábrica. Ah, viu? é, né? É. Mas seja bem-vindo também, Joseli, viu? Que Deus te abençoe aí o seu dia. E vamos dar aí as boas-vindas também. Dá uma biografia também, hein? Tá na sua mão? Então, o Luiz, ele... É um prazer você estar aqui com a gente. Estou muito feliz com isso. Ele é professor universitário, né? Ele é advogado, treinador comportamental com foco no desenvolvimento humano, né, Luiz? Orientador de carreira, né? Mas ele não é só isso, não. O currículo do Luiz é extenso, é grande, mas nós vamos parar um pouco por aqui. Ah, sim, senão não vai. Tá? Só Vai falando dar do currículo certo. do homem aí, não chega na entrevista, né, meu? O Luiz, ele ministra cursos assim como inteligência emocional, como você trabalhar com inteligência emocional, gestão de resultados, tá bom? Então, Luiz, é isso. A gente é um prazer enorme estar com você aqui. Esse papo é muito gostoso. Eu conheço o Luiz já faz algum tempo. Eu estava falando pro Cláudio assim, é muito gostoso conversar com o Luiz. A conversa vai, flui. Então, assim, você pode ter certeza que esse é mais um convidado, porque a gente preza por isso, Sim. tá? É mais um convidado que começa aqui, a gente vai ter a nossa entrevista, mas nós vamos ter a parte 2 também, tá bom? Nós vamos ter outro dia com ele aqui. A gente vai começar hoje e falando de resultados. Então, primeiro eu quero que você pense o seguinte, querido ouvinte. Você já reparou, não sei se isso acontece com vocês, né? Que algumas pessoas alcançam resultados incríveis, né? Mesmo sem ter tudo nas mãos. Ela vai lá e consegue. Você fala, nossa, esse cara é bom, hein? Né? Enquanto outras, né? Têm talentos, oportunidades, mas parecem que elas travam no caminho, né? Tem gente que é assim. E como o Luiz está aqui, ele, né, vai nos auxiliar, nos ajudar um pouco nisso. O que acontece, né, Luiz? Por que, de repente, Luiz, fala pra gente aí, por que algumas pessoas, mesmo com talentos e oportunidades incríveis, elas não conseguem alcançar os resultados, tá? Enquanto outras, com menos recursos, parece que elas voam, né? Qual que é a tua opinião em relação a isso? Responde pra gente. O que acontece? Tá legal. Se apresenta também, né? Não, acho que as apresentações já foram muito carinhosas. Agradeço as palavras e agradeço também o convite de participar desse programa na Rádio Advento, cujo slogan tem tudo a ver com o que eu preconizo e propago. Olha que legal. É a propagação de conteúdos edificantes para a sua vida. Então, me sinto muito honrado de estar aqui. Opa. E muito agradecido. O prazer é nosso. Mas, respondendo a pergunta, né? Por que pessoas com talento e oportunidades não conseguem resultados, enquanto outras, sem muito conhecimento, parecem voar? Isso. Essa foi a pergunta. É muito interessante, nós já começamos bem nessa manhã de segunda-feira, porque nós podemos extrair dessa pergunta o seguinte, podemos inferir aí que então talento e oportunidade não seriam suficientes se tem pessoas que reúnem essas condições e não realizam. Então, o que é que está faltando?
qual é a diferença entre as pessoas que realizam e aquelas que se frustram. E enquanto eu vou falando isso daqui, eu gostaria que você, ouvinte, fosse refletindo aí com os seus pensamentos dentro da sua intimidade, em qual desses grupos você considera que você está. Por que tem pessoas que parecem que nasceram viradas para a lua, como diz na expressão? Minha avó falava isso. Isso, que tem sorte, que tudo que tocam vira ouro, né? O toque de Midas, tudo que o cara faz dá certo, tudo que ele deseja e almeja, ele acaba alcançando. Por que tem essas pessoas? Gente que perde tudo na vida e de repente você vê, já está lá. Isso, recupera exatamente. Rápido. Então, o que é que acontece? Qual que é o diferencial, o grande elemento que diferencia essas pessoas daquelas que não conseguem realizar? E quando eu falo das pessoas que não conseguem realizar, eu quero trazer aqui uma questão que ela vai permear aí a vida de muita gente, não só de não realizar, mas você tem um sonho na sua vida, alguma coisa que você gostaria de alcançar e acabou não conseguindo, em algum momento até se esqueceu disso, ou objetivos, metas mais próximas, você não consegue avançar, existe alguma limitação, algum bloqueio, mas você não sabe o que é. Em algum momento você passa a se convencer, então, que você não nasceu para isso, que você não reúne as condições, que você não é capaz, quando isso não é verdade. Então, eu reforço aqui que nós estamos no momento de identificação do que seja diferente nas pessoas que realizam e nas pessoas que têm mais dificuldade para avançar, tá? E eu queria trazer uma questão aqui que está relacionada ao nosso funcionamento interno. Então, uma resposta coesa, assertiva e congruente a essa questão, essa diferença entre as pessoas que realizam e as que se frustram, ela vai perpassar naturalmente por uma elevação de consciência, né? O que eu quero dizer com isso? O que é essa elevação de consciência? Trata-se de uma conscientização, a pessoa conhecer e reconhecer a si mesma, ter mais atenção, ou melhor dizendo, ter uma atenção voltada para dentro de si mesmo, para reconhecer os processos cognitivos mentais, o seu funcionamento interno. Como funciona a sua mente? Isso é difícil, né, Luiz? Isso é difícil e muitas vezes a pessoa não chega a pensar sobre isso. Não, é isso que eu também estava... Então, o alerta aqui, e nós poderíamos ter um dia inteiro para falar a respeito disso, de tanta coisa que tem aí, mas vamos destacar o seguinte, a diferença mesmo entre a pessoa que tem mais facilidade para realizar e atingir objetivos e ter bons resultados daquela que tem mais dificuldades está ligada diretamente aos padrões de pensamento. E não só isso, mas quais são os padrões que ela conserva de pensamento, quais são os pensamentos recorrentes que ela conserva até sem perceber e, além disso, a forma como ela escolhe, a forma como ela elege inconscientemente a lidar com tudo isso. Então, assim, é uma escolha da pessoa. Eu quero dizer que é uma escolha, mas não é uma escolha consciente. Então, muitas vezes, ela não percebe o que é que está acontecendo, né? Quando eu falo de padrões de pensamento, eu tenho uma provocação que eu uso muito nos meus treinamentos, e você que está me ouvindo aí pode se sentir destinatário dessa provocação, que é o seguinte, eu pergunto para as pessoas, como é ser você? Como é ser você que é o dono dessa cabeça aí? Como é ser você que tem essa mente? Como é ser você que pensa as coisas que você pensa? Porque com isso eu quero trazer à baila e destacar uma percepção individual de que todos nós humanos temos, que a nossa forma de pensar, ela é a mais adequada, ela é a mais assertiva, ela é a correta, ela é a indicada, quando na verdade nem todos pensamos da mesma maneira. Então, você começa a olhar para dentro de si, começa a ter essa reflexão para o seu eu interior e você vai começar a identificar quais são os padrões de pensamento que você conserva. Ou eu vou ainda além e mais profundamente, qual é a nascente dos nossos pensamentos?
Por que pensamos da forma como pensamos sobre determinados assuntos? Você já parou para pensar sobre isso? Por que eu penso do jeito que eu penso? Será que todos pensam da mesma forma? Será que é um costume, Luiz, isso? Um vício? Isso vem de casa, vem de família? Eu diria... Que fórmula, o que existe nisso? Eu diria que isso tem muito a ver com casa, com família, né? Mas não um vício, talvez uma acomodação, há uma falta de percepção. As pessoas não costumam refletir sobre como pensam, o que pensam. Não costumam refletir por que pensam da forma que pensam. Então, acho que não diria um vício, mas talvez uma falta de esclarecimento, aquela elevação de consciência que me referi no começo. Então, você está falando isso, eu não sei se você, ouvinte, está pensando nisso agora, né? Mas eu, Joseli, eu nunca parei para pensar isso. Para pensar esse pensamento, entendeu? E o propósito do nosso trabalho é justamente esse: levar a pessoa a pensar coisas que ela não está habituada a pensar corriqueiramente. Levar a pessoa a ativar áreas cerebrais que ela não costuma visitar naturalmente e nem percebe. Né? Às vezes a pessoa é teleguiada também, né? Exatamente. Costuma daquela forma. Isso. E não procura um outro ângulo, né? Para se analisar, se procurar, então, melhorar, né? Perfeito, Olha Cláudio, só, isso mesmo. É uma acomodação. Exatamente. E nós estamos sofrendo uma enxurrada de informações que nos criam necessidades que não existem. Negativas. Negativas e de consumir, de comprar e de ter. Verdade. Nossa, Luiz, você está falando um negócio agora, assim, essa questão de criar necessidades que não existem. Isso a gente pode avaliar como uma necessidade mercadológica, uma necessidade do capitalismo que nós vemos, mas eu ainda chamo a atenção para uma outra questão, porque voltando lá, não quero me distanciar da pergunta, né? Essa diferença entre as pessoas que realizam ou não. Então, ela está mais ligada aos padrões de pensamento que essa pessoa conserva e a forma como ela lida com tudo isso, do que necessariamente com oportunidades, com talentos, com dons, com habilidades e competência para realizar aquilo que ela deseja. Entendi. Então, assim, para sair desse, vamos pensar assim, dessa zona de conforto, né? Se a pessoa tem um determinado padrão, né? Que é a questão da fórmula que eu até tinha comentado, o que a pessoa tem que fazer para sair disso, né? Para conseguir alcançar alguma coisa. Depende do momento, o que acontece? Essa pergunta é boa também, porque o que precisa, né? Em primeiro lugar, a pessoa, essa elevação de consciência que eu me refiro, eu fico repito muito isso, esse conhecimento e reconhecimento dos processos internos, processos cognitivos, ele vai levar a pessoa a uma ampliação do seu campo de visão. Então, o primeiro ponto é a pessoa ter consciência e desejar uma mudança, porque senão não adianta. Não vai haver uma força externa, alguma coisa que venha de fora de você para te mudar por dentro, né? O levantar da cadeira. O levantar da cadeira. E uma questão que permeia muito essa conversa, um questionamento que é muito recorrente, que às vezes a pessoa está ouvindo aí, então como é que faz? Igual você perguntou, o que precisa? Foi que já veio essa pergunta aí já, do ouvinte aqui, Tá. Ela quer saber como que a gente pode blindar, né? Isso. Os comerciais, a mídia, mesmo o YouTube, porque ela está encontrando uma dificuldade muito grande, segundo ela disse aqui, com os filhos. Ótimo. Né? Então ela vê ali os comerciais, compra e ele fica iludido naquela, né? A Márcia Alves, ela está perguntando aqui, né? Como que deve blindar então esse esquema de ser teleguiados, podemos dizer assim. De evitar um pensamento
Só daquele Isso, jeitinho, né? É muito relevante esse questionamento, porque hoje em dia, cada vez mais, o uso das telas, né, por crianças, por adolescentes... Influencia muito, né? É muito perigoso. Né? Nós temos, como falávamos agora antes de começar a entrevista aqui, comentamos, ainda que superficialmente, essa questão de você ter acesso à informação com as novas tecnologias, o acesso à informação aumentou muito, mas isso criou uma dificuldade, porque entram em cena outras competências que seriam não só de você conseguir acessar o coisa, mas além do acesso à gestão dessa informação, a avaliação dessa informação. Então, é muito importante que os pais estejam em estado de vigilância sobre aquilo que os filhos estão acessando, estejam orientando essas crianças, esses adolescentes, porque é muito perigoso essa questão da condução, né? A influência que pode até vir a ser negativa através dos conteúdos das redes. E uma outra questão que me chama muito a atenção, voltando ali naquela aquela abordagem de resultado, que as pessoas me perguntam muito, tá, Luiz, mas qual que é? Como a José tinha falado, o que precisa? Qual que é a fórmula? Eu escuto muito isso. Como que é? Tem uma fórmula, uma receita? Tem uma fórmula mágica? Exatamente, Cláudio. E isso tem a ver com esse momento que nós estamos falando de acesso, de avaliação e de gestão de informações, né? Essa facilidade que as tecnologias trouxeram, porque todo mundo quer uma receita, quer um resultado prático, quer para agora, quer um aplicativo, quer um modelo. O que eu faço, então, para eu blindar o acesso do meu filho? O que eu faço para eu conseguir resultados? E eu me lembro uma vez, num podcast com um jornalista renomado aqui em Londrina, que ele começou a me espremer, me apertar com isso e dizer, não, mas dá uma fórmula, tem que ter uma receita, Luiz, tem que ter uma fórmula. E eu fui construindo junto com ele um entendimento, um pensamento, fomos desenvolvendo juntos. E eu cheguei a afirmar para ele, olha, não tem a fórmula. Por quê? Porque não existe atalho. Tá? É preciso caminhar o caminho, com tudo que o caminho das tem. Pedras, né, Luiz? O caminho das pedras. Do caco de vidro, né? Exato. O caminho é o caminho com tudo que o caminho tem. Então, primeiro ponto, quando a pessoa pergunta de uma receita, ou de uma fórmula, ou o que eu devo fazer, eu quero dizer do seguinte: o primeiro de tudo, você precisa aprender a respeitar o tempo das coisas acontecerem. Esse é o primeiro ponto. Não vai ter um estalar de dedos que vai te tirar da lentidão e vai acelerar a sua caminhada. Não vai ser um piscar de olhos. Não vai ser uma fórmula mágica. Não há uma força exterior a você que vai vir e vai mudar tudo isso dentro de você e vai fazer você alcançar. Então, o primeiro ponto é o respeito ao tempo das coisas acontecerem. Mas o que eu quero dizer com isso? Não é você sentar e ficar esperando, né? As coisas têm um tempo de acontecer que foge ao nosso controle. Então, costumo citar um exemplo: você olha uma mata fechada, naquela mata bonita, né? Uma reserva. Você olha aqui e fala, nossa, legal, eu quero essa mata na frente da minha casa, quero uma dessas. Você vai lá e colhe as mudas, né? E separa e vai lá e planta. E no outro dia você vai e rega. E uma semana, um mês, um ano, você com essa prática diária... E você espera. Vai ter alguma diferença, mas não é aquela mata. E para ser aquela mata vai precisar de 20 ou 30 ou 40 anos. Exatamente. Então não adianta querer acelerar. Mas com isso eu não digo que você tem que ficar esperando. Pelo contrário, é preciso ter um movimento. Agir, né? A ação você vai lá regar, é o que vai... fazer a transformação, que vai trazer a transformação. Então, respondendo lá, José, esse questionamento, o que deve ser feito? Primeiro lugar, você começa as mangas, né? a tomar consciência do seu momento, tá? Entendendo o tempo das coisas acontecerem e começa a realizar a sua caminhada. Então, através de um bom plano de ação, você sabe qual passo você vai dar a cada dia e você começa a avançar, porque ninguém tira da minha cabeça, e vocês podem compartilhar isso comigo, se você, entre o local onde você se encontra e o local que você quer chegar, existe uma linha reta, que é o caminho mais
curto e mais rápido. Então, se você direcionar para aquele lugar e cada dia você der um passo à frente, o que vai acontecer? Naturalmente, em algum momento você vai chegar lá. Entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, eu quero chamar a atenção, ainda na primeira questão, não só o talento e as oportunidades, tá? Mas esse diferencial, os padrões de pensamento que a pessoa conserva e como ela lida com eles. Outra coisa, o que eu realmente quero? Definir esse objetivo e caminhar para ele a cada dia, a cada passo. E isso, sem dúvida, vai levar você a ter melhores resultados. Luiz, então assim, se a pessoa que realmente quer, ela vai mudar esses padrões de pensamentos, né? E ela tem que trabalhar para essa mudança. Isso. De pensamento, para então ela começar a agir. Ou, na realidade, a ação dela já começa nessa mudança de padrão de pensamento, né? Isso. Né? É preciso que haja uma intenção deliberada, tá? Para alcançar essa mudança. Você acha legal, de repente, colocar isso no papel, Luiz? É legal colocar no papel, mas ainda antes do papel, porque nós vamos pensar, nós vamos acabar falando do planejamento, né? É sem dúvida. Sem planejamento, você não avança com segurança. Mas eu costumo usar plano de ação ao invés de planejamento. Plano de ação. E por que? Que é uma diversificação semântica apenas, mas por que eu faço isso? Porque eu quero destacar a necessidade da ação. Quantos planejamentos jazem no fundo de gavetas e não provocam nenhum resultado no mundo real? Tá certo? Então, fazer... eu mesma tenho alguns que estão lá no fundo da gaveta. Você colocar no papel não basta. É a ação, como você mesmo colocou agora há pouco, a ação, o movimento é que vai provocar a transformação. Né? Você não adianta você planejar bonitinho no papel e tal, daí põe ele na gaveta, passa um dia, 2, 3... E fica frustrado, Exatamente. né? E o que acontece nessa seara de resultados, de aceleração de objetivos, né? Na busca pelos resultados, uma metodologia de avanço, o que fica muito claro é que, na maioria das vezes, a pessoa não terá a clareza daquilo que ela realmente quer. Ela não tem clareza de qual é o objetivo que ela está buscando. Então, agora muita calma, vamos abrir uma janelinha. Não, aí é que eu... Muita calma nessa hora. Já começa até assim, aqui dentro de mim, nossa, eu tô ficando ansiosa, o que tem que fazer? Não, aí a pessoa diz assim, não, mas eu tenho clareza, eu sei o que eu quero. Né? Então, esse discurso não serve. Calma, vamos pensar o seguinte. Primeiro ponto, nós precisamos separar aqui, tem uma bifurcação, aí um binômio que é necessidade e desejo. Né? O que eu quero para mim e o que eu verdadeiramente necessito. Esse é um ponto crucial quando a pessoa vai elaborar o seu objetivo, o seu projeto com propósito, com determinação. Então, é muito interessante essa questão, porque muitas vezes a pessoa ela deseja algum objetivo, mas ela não tem consciência que não é bem aquilo ali que ela está querendo. A PNL traz vários exemplos. A pessoa que não consegue emagrecer, né? O caso de uma moça que não conseguia emagrecer. Só que, através de uma investigação, pôde-se perceber, constatar que ela tinha, na verdade, medo do assédio que poderia acontecer caso ela estivesse em forma. Então, enquanto ela não tratou... Isso não é consciente, né, Não, Luiz? está no inconsciente. Então, enquanto ela não tratou essa questão do abuso ou da rejeição, ela podia tentar emagrecer de todas as formas que ela não ia conseguir. Não ia conseguir. E aí, o que acontece? Cara, isso é incrível. E o que acontece nesses casos? Aí, a nossa mente consciente vai nos convencer
porque ela nos conhece melhor do que ninguém, ela vai nos convencer, como nesse caso, eu não sou capaz, para os outros funciona, para mim não funciona. Ô, Luiz, você diria que isso é uma sabotagem? Isso completamente uma sabotagem, mas é uma sabotagem inconsciente. A pessoa não sabe, ela não acessa racionalmente esses conteúdos. Então, às vezes tem lá um bloqueio, uma limitação, uma dificuldade, um impedimento, mas racionalmente ela não consegue acessar. Então é mais fácil para ela passar a acreditar que ela não nasceu para isso, que ela não reúne as competências, que ela não é capaz, para os outros funcionam e para ela não funciona, quando na verdade isso não é real. Porque todos podem conseguir, todos podem atingir. Entende? Então, esse é um ponto de destaque quando você fala de resultados. E aí, só deixa assim, ouvinte, vocês estão prestando atenção nisso, né? Porque eu estou ficando aqui, sinceramente, de queixo caído, né? Porque enquanto o Luiz está falando, eu estou aqui na minha cabeça, né? Pensando nessa sabotagem. Né? Pensando, Cláudio, você tem alguma coisa para falar aí? Não, pode continuar aí. Vamos continuar? Estou ouvindo aqui, ouvinte aqui. Pode continuar. Nossa, cara, isso é muito... Eu tô ficando aqui nervosa. Acho que depois a gente vai ter que ter uma conversa particular. Vamos sim. E também aí aos ouvintes se interessarem pelo assunto, pode deixar telefone de contato, aí a gente vai responder todo mundo. Eu acho legal você até falar agora já e depois a gente repete mais. Como é que a gente pode encontrar você, Isso, Luiz? Na Clínica Aprender, o telefone é 3344-5699. Repete pra gente. 3344-5699. Pode entrar em contato, pode ligar aqui na rádio também, nós vamos estar em contato para responder todas as dúvidas aí oriundas dessa nossa conversa. E a clínica fica em qual local? Fica na rua Raja Gabaglia, 728. É atrás da Unifil, do outro lado do vale. Tá? Legal. Raja Gabaglia 728, ali no Jardim Quebec. Legal. No Vale. Tá, depois nós vamos repetir aí esse endereço tá aí tá bom. Para registrar. Direto ou quer tocar um intervalinho? Bom, vamos dar um intervalinho para ele tomar uma aguinha, né? Que ele já falou bastante aí também. Precisa tomar uma água também, né? Senão não vale, né? Isso. Já não está ganhando nada, ainda vem aqui de graça, nem água vai tomar e está difícil. Ouvinte da Advento, daqui a pouco a gente retorna então com o nosso convidado especial, o Luiz Henrique, né? Que está dando uma aula aqui sobre como orientador de carreira, né? E para a gente também em vários segmentos aqui, não somente sobre carreira, mas também na educação também do nosso queridos filhos, amigos, a família toda. Daqui a pouco a gente retorna. Advento FM, a rádio da esperança. Estamos de volta então com o seu programa Manhã de Vento pela Silva 87.9 e o nosso convidado, né, está aqui conosco nesta manhã, onde nós vamos dar sequência então a esta entrevista, né, um bate-papo, né, gostoso e com o nosso Dr. Luiz Henrique Gomes da Silva. Vamos lá então, José? O papo tá muito bom, né? Tá, com certeza, tá muito bom. Não dá vontade nem de fazer pergunta nenhuma. Rola aí, Luiz, rola aí. Mas, Luiz, vamos lá então. Você trabalha com metodologias para resultados. Isso. Metodologia, tem tudo a ver com aquilo que a gente está conversando, né, minha gente? Como essa metodologia funciona na prática quando estamos diante de uma situação nova e precisamos aprender rapidamente? Como que isso funciona? Boa pergunta. A questão assim... Essa pergunta estava na manga aqui, ó. A metodologia voltada para resultados, para aceleração de resultados, ela implica, em primeiro lugar, o comprometimento da pessoa. A pessoa precisa se submeter e acreditar naquilo. Esse é o ponto de partida. Quer dizer que se a pessoa não é comprometida com as coisas por aí, a coisa não vai funcionar mesmo. E aí não é um julgamento, não. Porque muitas vezes a pessoa... Ela deseja, ela tem um objetivo, ela traça um plano de ação, mas ela não dá conta de manter-se na caminhada. É aquela pessoa que vai caminhando, e em algum momento ela muda de direção. Opa, isso já aconteceu comigo. Ou então aquela pessoa que vai, mas não consegue subir, ela ganha a corrida, mas não sobe no pódio. Ela está lá terminando o curso, fala, nossa, mas agora, mas se eu fizer aquele outro curso daí, e ela espera uma situação que não existe
checklist dela está completamente preparada para iniciar. E quando ela toma essas decisões, ela volta ao início da carreira. Então, isso tem uma carga emocional muito forte. Acredito, de sim. frustração, de angústia, e vai acumulando e vai empurrando ela cada vez mais para baixo. Então, o funcionamento da metodologia. Nós vamos pensar o seguinte, falei muito estou falando de resultados, né? Estou falando, então, o primeiro ponto, essa conscientização da pessoa. Mas vamos pensar assim, o que eu costumo trabalhar, a forma como eu costumo trabalhar, o primeiro indagação é o seguinte, aonde você está? Aonde você se encontra? Qual é o momento da sua vida? Porque, veja bem, se eu estou vindo aqui para a Rádio Advento, aí eu me perco no caminho e ligo para vocês e falo, ó, gente, eu estou perdido, me ajudem. Qual que é a primeira pergunta que vocês vão me fazer? Onde você está? Isso! É isso mesmo. Porque eu só posso te ajudar se eu sei onde você está. Coisa, né? Não é? Então, essa identificação aonde você está, num processo, numa metodologia voltada para resultados, esse aonde você está é o momento da sua vida em que você se encontra. Não é só o local, mas é aonde você está, quais são os recursos disponíveis, quais são as suas competências, habilidades, aptidões, talentos, dons, mas também suas frustrações, seus medos, suas dores, seu sofrimento, sua angústia. Sim. E tudo isso a ser considerado com muita responsabilidade, para que o enfrentamento dessas questões levem você a iniciar um passo a passo. Então, o primeiro ponto, definimos aonde você está. Sim. Qual é o seu estado atual. Segundo, aonde você quer chegar. Então, considerando aquilo que falava anteriormente, o binômio necessidade e desejo, tá? Quando você passa a ter esse esclarecimento, então vamos lá definir esse objetivo. Quanto maior a riqueza de detalhes que você colocar para esse objetivo e a definição dele, isso vai te ajudar na construção desse caminho. Então você falou agora em algo assim, quanto maior a riqueza de detalhes. Isso. Porque... Não pode ser uma coisa jogada assim. Não, e geralmente você vai falar... Tô aprendendo aqui, viu? Isso, você vai falar com as pessoas assim, então qual que é o teu objetivo? Ah, meu objetivo é ter uma casa na praia. Ah, é esse o teu objetivo? Tá, mas ter uma casa na praia é uma coisa muito ampla. É uma casa de madeira, uma casa de sapé, Nossa, uma casa cara, de alvenaria, é um sobrado, é uma mansão, é uma casa, né? É uma casa na praia, na beira da praia, é distante do mar, é num condomínio fechado. Quer dizer que se eu entrar nos detalhes, a coisa Isso, é melhor ainda. porque então. quando é ampla, eu quero uma casa na praia. Tá bom, esse é o meu objetivo. Quero a casa na praia, tá, e daí? Quanto mais detalhes eu vou colocando no meu objetivo, nós estamos trabalhando com um exemplo aleatório, né? Sim. Mas quanto mais detalhes eu vou colocando, eu vou deixando ele mais crível para mim mesmo, para o meu eu interior. E eu começo através dessas especificações, eu começo a aprofundar e criar intimidade com esse objetivo. E quanto mais intimidade com esse objetivo, ele passa a ser uma situação recorrente dentro da minha mente. O meu pensamento naquela casa, aquela casa que é um sobrado, aquela casa que é dessa cor ou daquela cor, aquela casa com vaga para 4 carros, para 2 carros, aquela vaga, o barco, enfim. Cara, eu vou que legal. pensando nesse objetivo e vou colocando riqueza de detalhes nele. Isso vai me ajudar a criar uma imagem mental desse objetivo. E quando eu tenho a imagem mental desse objetivo, com essa clareza, com essa riqueza de detalhes, então fica mais fácil de eu começar a enxergar o caminho que vai me levar até lá. Esse é o ponto. Então, muitas vezes a pessoa tem objetivos, mas ela não tem clareza nem do que ela quer e do que ela realmente necessita, e ela não tem clareza daquilo que ela acredita que seja o objetivo dela. Tem gente que fala, ah, não, eu quero trocar de carro. Ah, legal, esse é o teu objetivo, quer trocar de carro? E o que você vai fazer para isso acontecer? Como você pretende caminhar para dar? Ah, não, porque eu quero, sei lá, eu quero Range Rover. Um carro de 500, 600, 800 mil reais. Esse é o carro que eu quero. Tá, e como que você vai fazer então?
Exatamente. Como que você quer construir esse objetivo? Como você quer chegar nisso? Então, quanto mais ela raciocinar, quanto mais ela pensar, ela alimentar esse desejo, ele vai crescer dentro dela. E aí entra em cena um outro aspecto que é muito importante, é relevante na realização de objetivos, que é a fé. Né? Nossa, mas olha só, hein? agora nós temos que tomar um cuidado aqui, porque eu não estou necessariamente falando da fé religiosa. Sim. Hoje em dia nós temos que a palavra fé, O fé é acreditar. a fé é intercambiável com a fé religiosa. Não que ela não seja importante, pelo contrário. Tá tudo lá. Tem aquele termo, né? Eu boto fé no cidadão ali, né? Isso. Mais ou menos seria isso aí. Botar fé no seu taco. Não também. é verdade? É. Então, essa fé, como que ela vai acontecer? Você passa a ter fé naquele objetivo que você criou com riqueza de detalhes. E essa fé que você tem, que vai alcançar, ela vai fomentar esse movimento. Você passa a ter fé em você mesmo, que você reúne as competências, as habilidades, que você é capaz, que o negócio dá pé. Você tem essa fé em si mesmo e essa fé vai crescer dentro de você e vai se transformar numa fé inabalável de que aquilo vai acontecer. Olha só, hein? Aí, meu amigo, aí o negócio tende, a vida facilita. E veja bem, eu quero fazer uma ressalva aqui. Eu não estou dizendo que a fé em Deus não seja importante. Sim, eu entendi isso. Mas o que é eu, importante mas por que eu estou colocando assim? Porque, fé em Deus todo mundo tem. Mas eu estou falando do cara que tem fé em Deus e não consegue realizar. Falando então, da pessoa que tem fé em Deus e cruza os braços. Ele tá um pouco atrapalhado com relação à fé que ele acredita ter em Deus. Porque se você pedir, Deus provê. Não é assim? Então, mas eu tomo esse cuidado porque a depender da interpretação religiosa, e estamos abertos aí a todas as religiões, tá? O nosso lance é o desenvolvimento espiritual. Seria o projeto de vida, né, do cidadão, né? Isso, Cláudio, obrigado. Então, quando você fala do projeto de vida, olha que legal e que profundo que é isso. Exatamente. Nós estamos falando de objetivo, uma casa na praia, trocar de carro. Sim. Então, vamos falar do projeto de vida. Aí eu pergunto, você aí que está ouvindo, qual é o seu projeto de vida? Sim. Você tem um projeto de vida? Não costumo pensar nessas coisas. Aconteceu tanta coisa na minha vida, até Isso. tinha um projeto, aconteceu tanta coisa que eu larguei, foi deixando e a vida foi levando. Então né? vamos voltar lá quando você era criança, né? Eu sempre faço essa provocação também. Sim. Quando você era criança, a tua ideia da vida adulta era nesse lugar que você queria estar, nessa profissão, fazendo o que você está fazendo? Eu acredito que muita gente não. E quando eu tenho a oportunidade, que as pessoas estão presencialmente, eu olho e faço uma leitura da expressão facial delas. Porque geralmente, não era isso. Tá, Luiz, então só uma coisa. Então você me diz assim, se uma pessoa, né, ela está com 40, 50, 60 anos, dentro desse projeto, ela pode voltar nesse projeto de vida e fazer o que ela quer? É isso? Claro que pode, claro que pode. Porque quando eu falava para você que o planejamento na gaveta não funciona, e daí que eu chamo de plano de ação, para destacar a necessidade da ação, então eu quero dizer o seguinte, quando você tiver bem estruturado, bem elaborado o teu projeto de vida, igual o Cláudio ventilou ali, eu quero chegar lá, mas não, o projeto de vida é uma coisa longa, né? Nós não sabemos quando que nós vamos passar para outra. Então, você faz um projeto lá na frente. Como que eu quero estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos? Legal, hein? Não é? E quando você fala, as pessoas, mas aí eu não penso nisso. Lógico, não pensa. Você não idealiza, você não visualiza. Não pensa, não realiza, né? É muito provável que você não vai chegar lá onde você quer. Você vai chegar em algum lugar, mas não vai ser agradável. E o reflexo disso é quando você pergunta, quando você era criança, você desejava estar assim? Chegar aí, eu imaginava uma coisa diferente para mim, né? Ou a pessoa se pega num momento assim, queria que fosse diferente, mas tá assim, meu amigo, é porque você fez o que fez. As escolhas que você teve e as ações que você desenvolveu te levaram até aí. Então,
quando começa essa reflexão, e voltando lá, Jô, para não perder a tua pergunta, 40, 50, 60 anos, é possível recomeçar? Então. Lógico que é. Enquanto tiver o fôlego da vida... Isso, vamos em o frente. sopro da vida, exatamente, Cláudio. Porque eu vejo assim, eu vou dando aula ali na Unopar, tanto no direito, quanto nos cursos tecnólogos de gestão de RH, gestão comercial, administração de empresas, contabilidade. Nesses cursos, eu tinha aluno de 60 a mais, eu tinha um monte. E era muito interessante, eu usava eles, porque a garotada que não sabe para onde vai, não sabe o que quer, né? Eu trazia e falava, olha aqui, o seu fulano aqui, ó, 70 anos e fazendo faculdade, e vocês aí que tem a vida pela frente não tão de bobeira aí. Então, você tá Luiz, entendendo? quando você estava falando aí, eu fui pesquisar alguma coisa aqui, que eu lembro quando eu fazia faculdade, sobre a Cora Coralina, uma poetisa. Sim. E daí eu lembrei dela porque ela começou e foi famosa depois de bastante idade. Bem idosa, né? Bem idosa. Só que eu estava com dúvida. Eu fui pesquisar rapidinho aqui, ó. O primeiro livro dela, Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais, foi publicado em 1965, quando ela tinha 75 anos. Aí. Opa! Olha aí. 75 anos. Isso é incrível. É incrível. E nunca é tarde para começar ou para fazer acontecer. Mas depende de uma intenção, né? Sim. Então, é muito comum da pessoa encontrar uma desculpa, igual em algum momento eu falava, a pessoa acaba se convencendo que ela não é capaz, que não dá para ela, ou então a pessoa fala, mas eu já estou numa idade que não dá. Ela a gente ouve muito isso, encontra né? alguma justificativa para acomodação. É da constituição do nosso cérebro, a programação do nosso cérebro. Ele foi desenhado e planejado para uma situação em que você precisa armazenar energia para uma situação de luta ou fuga, né? É verdade. Numa outra época. Só que evoluiu, nós não vamos mais dar de cara com um leão ou uma onça. Isso não vai acontecer, nós estamos na cidade, nós estamos no urbano. Só que o nosso cérebro ainda pensa, ele quer que você repouse, ele quer que você economize suas energias. Por quê? Para garantir a sua sobrevivência. No subconsciente ele está ali registrado, né? Isso. O HD dele ali não sumiu, não. Exatamente. Eu acredito que vocês já tenham ouvido isso, né? Mas eu já ouvi, por exemplo, quando eu me aposentei, eu sou aposentada, mas eu continuo trabalhando, né? Nossa, mas você vai continuar trabalhando uma coisa totalmente diferente daquilo que você fazia? Eu falei, por que não? Aí que é legal. As pessoas normalmente chegam na gente e falam assim, mas você já está com tantos anos. Querendo, né, jogar aquele balde de água fria, né? A gente não pode deixar isso, né? Isso também é uma sabotagem, né, Luiz? Isso, exatamente. E quando você assume... Porque o desenvolvimento humano, as pessoas perguntam muito, mas o que é o desenvolvimento humano? Olha, o desenvolvimento humano é, antes de tudo, uma prática. É um exercício. Verdade. É uma vivência. Não adianta o desenvolvimento humano, você vai lá e faz o curso, que legal, você concorda com tudo aquilo, se deslumbra com os conteúdos, beleza, mas sai, aí vai passando, você volta na mesa e não aplica. É por isso que hoje em dia você tem uma gama enorme de cursos, de imersões, de palestras na internet, o acesso é fácil, mas os resultados acabam não acontecendo. Porque a pessoa vai para tudo isso, ela se deslumbra com os conteúdos, mas não garante uma continuidade, tá? Com o passar do tempo, aquilo vai esfriando, é igual uma poeira na água que vai decantando lá no fundo e a água de novo está transparente. Boa metáfora. Né? Boa então, metáfora. Porque dentro dessa metáfora você vê. E tem ainda as pessoas que vão lá e fazem, como eu fiz várias imersões, treinamentos, fiz a escola do coaching, tudo isso. Mas eu vejo a pessoa que chega para mim e fala, Luiz, mas eu não consigo, cara. Eu falo, não, mas aqui você tem que... Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Eu já sei o caminho, eu sei o passo a passo, eu fiz a imersão, eu ouvi o cara, eu conversei com ele, ele me ensinou e eu entendi tudo, eu li o livro dele. Eu já sei tudo, mas para mim não dá. Não sai do lugar. Para mim não dá. Você vê que mesmo nesse caso, a pessoa está diante de uma situação de aprendizagem. Ela precisa aprender a conseguir fazer. Aprender. Aprendizagem sempre. Não é só definir o que você quer, mas você precisa entender como chegar aonde você quer. Então, Luísa, eu vou fazer uma pergunta para a gente. Está chegando no finalzinho já da nossa
entrevista. Luiz, é muito bom. Nossa, que gostoso. Mas assim, nesse momento, se você puder deixar uma única orientação para alguém que deseja ter uma vida com mais realização, tá? Pessoal, profissional, seja lá o que for. Qual seria a sua primeira atitude a tomar ainda hoje, agora? Tá Isso ouvindo foi o legal. programa? Isso. Tá ouvindo o programa, ouviu o Luiz falar. O Tá. que essa pessoa tem que fazer agora, nesse momento, hoje? Agora, nesse momento, primeiro de tudo é uma decisão. A pessoa precisa tomar uma decisão. Tomar uma decisão, ter comprometimento, ter discernimento, ter comprometimento, tá? E a partir dessa decisão, então, ela procurar, de alguma forma, a orientação, ela procurar conhecimento, ela procurar os caminhos que podem levá-la até aquilo que ela quer. Então, você vê que na conversa de hoje eu já deixei várias dicas. Decisão, Né? Decisão. Volta lá no começo. Respeitar o tempo das coisas acontecerem não significa sentar e ficar esperando. Pelo contrário, realizar. É preciso ter ação. Definir o estado atual, aonde você se encontra, quais são os recursos, o que você tem disponível, quais são os conhecimentos, do que você precisa para chegar onde você quer chegar, entende? Então você começa a refletir sobre tudo isso. Aí você vai elaborar um plano de ação, um bom plano de ação com um passo a passo diário. Por menor que seja o passo que você dá no dia, ele é um passo que é dado e garante que você está avançando em direção. Olha O que legal. acontece? A pessoa vai lá e define o objetivo, mas não caminha. Aí um dia ela faz, outro dia ela faz, outro dia, ai, hoje está difícil, ai, putz. Aí ela acaba vacilando, ela vai deixando passar e não faz. Então, por mínimo que seja o passo, tem aquela filosofia dos japoneses lá, que é o Kaizen, né? Eu acho que é o nome, que fala, você tem que ter uma mudança simples a cada dia. Você precisa, se você melhorar 1% ao dia, no final do ano você melhorou 360%. Nossa, você tem que E se pensar for no assim. acumulado, dá muito mais. Mas as pessoas, mas melhorar 1%, o que vai? Não, Não percebe, né? Não se percebe. Começa a mudar os hábitos. Tem um livro que é muito legal, não me lembro o autor agora, Hábitos Atômicos, que ele fala lá, me ocorreu agora. Os pequenos hábitos, as pequenas alterações de comportamento não surtem efeito no curto prazo. Só que essas pequenas alterações serão os tijolos da grande edificação que você vai ter construído lá no futuro. Olha que legal isso. 10, Né? 10. Então, a partir daí, a dica, igual você falou, a dica para a pessoa, falei que não tem fórmula. Fórmula. Pode até ter a fórmula, mas eu quero falar de garantia de eficácia dessa fórmula. Porque a pessoa vai lá e pega uma regra, segue e não dá, fala, eu não dá. Não, dá sim. Que os tijolinhos sejam colocados de maneira harmônica, né? Para que a pessoa possa Isso, superar todas as suas perfeito. necessidades, né? Perfeito, Luiz, Cláudio. Isso dá mesmo. novamente aí o seu contato para o Exato. pessoal te encontrar. Tem Instagram, como é que é? Tá. Tem Instagram. Acesse, né? Acesse Luiz Henrique. Acesse é o nome da metodologia que eu criei e a imersão que eu faço, acesse a sua melhor versão. Então, acesse ACESSE, Luiz com Z, Henrique com H no começo, né? Acesse Luiz Henrique, é o meu Instagram. O telefone para contato Clínica Aprender 3344-5699. Repita. 3344-5699. E o endereço na rua? Nós estamos na rua Raja Gabaglia, número 728, no Jardim Quebec. Fica atrás da Unifil da JK, do outro lado do vale. Legal. E lembrando, né, Pois não. ouvinte, que o resultado não é sorte. É método, escolha, treino, propósito, fé, né? Olha quanta coisa foi falada aqui. Isso. E muito trabalho E também. muito trabalho. E por falar em fé, vamos agora, eu vou ler um trechinho aqui do Pois não. Salmo 25, 4, 5, que fala o seguinte: Mostra-me o teu caminho, Senhor. Ensina-me as tuas veredas e guia-me pela verdade. E ensina-me, porque tu és o Deus que me salva. Em ti pus a minha confiança todo dia. Amém. Amém. Pense em Deus, na fé, nesse papo que nós tivemos aqui. Eu tenho certeza, gente, que você aos pouquinhos, tijolinho em tijolinho, né?
Sim. você vai ver uma grande construção. Com Luiz, certeza. muito obrigado. Nossa, Obrigado a vocês. Legal, a gente vai Foi um continuar, prazer. tá, gente? Obrigado, então, Luiz, pela sua participação aqui. Foi muito esclarecedora, né, para toda a comunidade, as dicas que você deu aí. Eu acredito que vai servir para muitos ouvintes que estão Sim, conosco aqui nesse sim. momento, tá? Obrigado, Joseli. Opa, falou meu nome certo. Viu, Joseli? Eu vou até chegar no final da vida, eu vou chegar a acertar. né? Pode ter certeza, viu? Então, obrigado também, ouvintes que estiveram conosco aqui. Muito obrigado. Continue conosco. Uma excelente semana para você, caro ouvinte. E Deus abençoe o seu dia, tá? Boa Fique ligado. segunda-feira, pessoal. Tchau. Até. Tchau, tchau.